Olá, querido e querida, seja bem-vindo ao movimento Consciência Hebraica. E nós estamos em mais um capítulo do nosso Amanhecer da Consciência Hebraica. Veja, nesse trabalho você vai ter uma oportunidade de didaticamente dar os passos iniciais do amanhecer, ou seja, os pontos fundamentais da mente hebraica, daquilo que fundamentou a espiritualidade humana como um todo, universalmente, e particularmente através da história de um povo. Vamos ao nosso sexto episódio. Hoje é dia 12 de agosto de 2020 e nós sempre fazemos uma abertura aqui no Consciência Hebraica, destacando alguns pontos. Por que consciência hebraica? Bom, o ser humano tem 4 potencialidades e delas a faculdade essencial é a fundamental. Ela é que tem a maior expressão humana, que é a consciência, o arbítrio, a vontade e o amor. E falamos sempre a respeito do hebraico e do judaico. O hebraico representa aquilo que é universal, ou seja, quando nós falamos da espiritualidade hebraica, nós não estamos simplesmente falando de um povo politicamente num determinado lugar. Ah, sim, mas nós vamos usar os escritos e tudo que foi produzido ali, claro, porque ali se concentrou mais, né? É como o ouro, a prata, o ferro, o bronze na Terra. Você tem lugares com concentrações diferentes. Mas o ferro, o ouro, o diamante não é de um lugar do planeta, ele está em todos os lugares. Mas ali em Israel houve um propósito, que havia um propósito genético, a formação de um homem em particular que realizaria o sentido cósmico da vida humana. Então houve esse alinhamento. Mas ali acontece o elemento fundamental de toda a espiritualidade humana. Então é como a música clássica espiritual, ou seja, pertence ao gênero humano. Depois falamos sobre a diferença, né? Jesus tem sido servido à grega, ou seja, a influência do helenismo, atingiu Agostinho, Aquino, Lutero, né? E isso acabou dando um olhar para as escrituras. E as escrituras não podem ser entendidas na lógica grega. As escrituras hebraicas precisam ser entendidas com a visão hebraica. Então nós procuramos fazer esse olhar, ou seja, o olhar original de Jesus sobre a espiritualidade humana. Venha com a gente, veremos o início de tudo e de todas as coisas. Desejamos a você uma boa viagem conosco. Bom, nós estávamos num momento interessante em 1 a Coríntios. Se você está pegando o curso agora, eu te recomendo, te estimulo fortemente a pegar o Amanhecer da Consciência Hebraica desde o início. Nós estamos fazendo um progressivo que vai te dar muita condição, com certeza, mudar o teu olhar sobre você, sobre o outro e sobre a existência. Em que ponto nós estamos? Nós estamos pegando a chave fundamental que nos auxilia a compreender de Gênesis a Apocalipse o que mais a consciência hebraica queria expressar para a humanidade, e aplicando em textos dos mais diferentes. Nós já aplicamos no encontro anterior e vamos continuar aplicando. Para quê? Para você ver a funcionalidade dessa chave, né? Essa chave está em Gênesis 1, 26 e em muitos outros lugares da escritura hebraica, que é o grande façamos um ser à nossa imagem e à nossa semelhança, disse Elohim. Ou seja, há um propósito para a vida, há um sentido para a vida. Para a minha vida, para a tua vida, para a nossa vida, para a vida de cada ser humano neste planeta, no universo. Então não importa se você vê alguém em uma sarjeta, sujo, desprezado e sem valor nenhum, ou um grande sheik árabe num grande palácio das Arábias. Me ocorreu o sheik aí agora. Mas não um milkshake, não um sheik árabe num grande palácio cercado de ouro e prata. Bom, evidentemente as circunstâncias desses dois seres humanos são diferentes, mas o que é de mais importante nos dois não é a questão do milkshake do árabe, né? É o potencial essencial cósmico que habita nos dois.
e é o mesmo potencial, não há diferença alguma. E tanto aquele na sarjeta, evidentemente que com circunstâncias muito difíceis, mas pode realizar, não é a sarjeta que vai impedi-lo de realizar. E também aquele no palácio, no milkshake de ouro árabe, né, também pode ter as suas dificuldades em realizar, né? Não é só porque ele está lá que terá facilidade. Então, há um potencial cósmico para a vida humana, há uma proposta que interliga todas as coisas, a grande rede que nós chamamos de amor. E a vontade, que é essa capacidade de conexão. O mineral não pode se conectar a isso. O vegetal não pode se conectar a isso. O animal não pode. Mas o animal hominal, que somos nós, temos esta potencialidade. E você não deve enterrar o talento, o teu potencial. Você precisa atualizar o teu potencial. Isto dá sentido à vida, isto trabalha a tua autoimagem, isto te dá um novo motivo para você ser um excelente profissional, um excelente cidadão, um excelente filho, um excelente pai, um excelente amigo, um excelente ser humano viajando no planeta Terra, nesta imensidão do cosmos, agora sim com um sentido e um significado. Então nós estamos pegando esta chave e aplicando em textos dos mais diferentes, textos separados às vezes por milhares de anos, escritos por homens diferentes. Mas quando você aplica a chave, ele demonstra a mesma essência. Na última parte, nós tínhamos, no último encontro, já tínhamos visto o começo de Coríntios 13. E agora vamos continuar avaliando o texto e aplicando a chave neste texto. Veja lá, Coríntios 13 está escrito assim: o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. Ora, o que é este amor que tudo crê, que tudo sofre, que tudo espera e que tudo suporta? Este amor só pode se alojar em um ser humano, ser vivido por ele, quando a conexão das suas 4 faculdades, do seu corpo, das suas emoções, sentimentos, afetos e desejos, da sua mente, que concebe as ideias, do seu espírito, que esta capacidade de conexão se interliga com um grande propósito. Quando ele sente, quando ele é invadido, quando ele entra em comunhão, quando ele entra em harmonia com aquilo que interliga todas as coisas, de um vírus ao complexo humano, ao sistema nervoso humano, uma das coisas mais complexas que nós conhecemos no reino biológico, e o que liga uma partícula subatômica até uma constelação estelar. O que interliga tudo isso? O pulsar da realização máxima de Ave Elohim Adonai, querendo fazer de mim e de você um templo cósmico consciente, autoconsciente, para a habitação da sua divindade, para a comunhão da sua divindade. Quem anda pela vida com esta experiência, veja, eu não estou dizendo que isso é uma ideia apenas que você deve ter na tua cabeça. Não, isto é um sistema de complexidade que interliga as entranhas do teu ser e as costuras do teu corpo até a tua essência. Se você tiver esta experiência, sentir e pensar e agir e intuir esta experiência, então você terá o amor. O amor é isso. E por isso você tudo sofrerá em esperança disto. Você tudo exercerá fé por causa desta proposta. Você tudo esperará, porque isto é o que te dá esperança. E você suportará tudo, porque ao final a grande realização, a máxima realização de Filho de Deus estará com você. Esta qualidade que te faz chegar a Filho de Deus, da qual você pode ter uma experiência física, emocional, mental e espiritual, ela nunca falha. A qualidade que te faz
ser gerado filho de Deus, nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Ora, pense comigo, eu profetizo algo que vai acontecer daqui a 300 anos. Eu acerto, e realmente aquilo acontece. Ora, eu morrendo, aquele sobre o qual profetizei também morrendo, o que aconteceu? Não? Sim, foi um grande evento e você pode ter aproveitado bem o fato desta profecia, como as profecias do Messias, por exemplo. Isaías, 700 anos antes, descreve detalhes incríveis de um homem que nasceria. Mas isto, se não foi aproveitado dessa forma, ao fim, tudo terminou. Por quê? A profecia está dentro do fenômeno do tempo. Então, havendo profecias, elas serão aniquiladas ao fim. Havendo línguas, elas cessarão. Você pode falar a língua dos homens, você pode falar a língua dos anjos, você pode ser um poliglota, falando 500 idiomas, mas na hora que você deitar ali no caixão e estiver morto, estas línguas não produzirão mais nada. Havendo ciência, desaparecerá. Ou seja, você foi o maior cientista da época, um Albert Einstein, um Newton. Você desvendou princípios de funcionamento do universo, mas você acabou. E depois o universo vai acabar. Você vai compreender pelas profecias. Então, se eu tiver toda a ciência, mas eu não tiver amor, se eu tiver todas as línguas, mas eu não for realizado filho de Deus, se eu tiver todas as profecias, mas eu falhar nesta realização, do que me valeu a ciência, as línguas e a profecia? Tudo isto ficou pequeno, ficou menor. Isto tudo porque, em parte, nós conhecemos e, em parte, nós profetizamos. Ora, não há, nós vamos ver isso, você continuando neste curso, você verá coisas impressionantes, você verá o gráfico da criação. Neste encontro ou no próximo, nós tocaremos, começaremos a estudar o nosso gráfico da criação. E você verá que nós aqui, a partir da perspectiva do tempo, nós somos partidos. Não é? Tem até aquela frase poética que diz, né, que o político é tão dividido que o lado dele é partido. Ou seja, nós aqui estamos no tempo, nós estamos partidos, nós estamos quebrados, nós estamos numa condição temporal. Então, nós conhecemos em parte, por mais que seja o conhecimento que eu esteja te passando aqui, ou outros que você adquira, né? Ele jamais será pleno e perfeito. Porque, em parte, nós conhecemos. E este conhecimento, quando é de boa qualidade, permite que, em parte, nós profetizemos, ou seja, que nós consigamos ter esperança naquilo que é prometido pela divindade. Mas tudo isso, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte, será aniquilado. Gente, que frase estupenda e maravilhosa. Mas quando vier o que é perfeito, o que é o perfeito? O perfeito é o amor. E o que é o amor? O amor é a tua consciência realizada à imagem e semelhança de Ave Elohim Adonai. Você formado um templo cósmico autoconsciente de habitação da divindade. Isto é perfeição. Aí não haverá mais tempo, ou seja, tudo que estiver no tempo será aniquilado, tudo que está em parte, tudo que está na quantidade, tudo que não é qualidade, tudo que está no tempo será aniquilado. Então, se você der uma olhadinha no nosso gráfico da criação, que nós vamos estudá-lo em breve, né? Você verá aqui, ó, o Rio Jordão do nosso gráfico, esta parte aqui,
representa uma divisão entre o atemporal e o tempo. Aqui está já o tempo, olha, o abismo, a morte representa o tempo. Vou aumentar para você ver, ó. Aqui está o tempo. Depois do abismo é que está o universo, esses 15 bilhões de anos-luz da ciência está aqui, ó. E lá no universo, num planeta, começou a nossa jornada. Está o ser humano. Ora, tudo isso aqui é maravilhoso, é interessante, mas tudo isso é em parte, tudo isso está no tempo. Imagine, olha, toda esta dimensão aqui, ela não sobreviverá à passagem do tempo. Tudo isto aqui está em parte. Quando vier o que é perfeito, isto tudo será aniquilado. Tudo isso será aniquilado. Então, você agora pode compreender melhor o texto. Mas quando vier o que é perfeito, ou seja, quando forem gerados os filhos de Ave Elohim Adonai, então tudo que é no tempo, tudo que é quantitativo, portanto pode ser partido, será aniquilado. Então aqui nós já estamos falando da segunda morte, já estamos falando de elementos que você vai conhecer aqui na consciência hebraica. Se você continuar o amanhecer da consciência hebraica, já no anoitecer, você verá a destruição do tempo, o Apocalipse. Nós vamos tocar em tudo isso aqui. Este curso vai te dar uma visão global. Se você acompanhá-lo, você vai ver as escrituras hebraicas de uma outra maneira, vai ver Jesus de uma outra forma, os profetas hebreus e toda a espiritualidade humana. Não se trata só do povo de Israel. Você irá compreender a espiritualidade humana como um todo. Então, lá nós estudaremos a segunda morte, a descriação do tempo e etc. Então não perca, esteja aí atento à evolução do amanhecer da consciência hebraica. E o texto continua de uma maneira belíssima, poética, ele diz: quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino e eu discorria como um menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Paulo nos descreve uma evolução consciencial humana. O que ele chama de menino e o que ele chama de homem, ele está falando a respeito do nosso desenvolvimento interior. Você pode ir avançando na compreensão da mente hebraica, a tua condição de compreender com profundidade o sentido e significado da vida. E assim que você for caminhando, muitas coisas que hoje você está apegado, muitas coisas que dominam a tua vida, muitas coisas que trazem obsessão, compulsão, ansiedade, estresse, depressão, muitas coisas poderão ser minimizadas, dirimidas, diminuídas, esclarecidas. Você poderá ter uma nova dimensão, porque você vai passar para a madureza, para a adultez, para aquilo que é mais desenvolvido. E você vai olhar estas coisas de uma outra maneira. A materialidade, né? As paixões, as questões de posição social, né? Os prazeres, aquilo que hoje você se esforça e sacrifica a tua vida para ter, todas essas coisas vão entrar num lugar. Elas são importantes, elas têm valor, né? Você pode ter um padrão de vida bom, viajar, conhecer muitos lugares, se alimentar bem, se exercitar, enfim, ter uma qualidade de vida excelente. Mas isso não pode ser o único objetivo da tua existência, porque senão você vai buscar essas coisas todas e um grande vazio, um grande buraco vai continuar dentro de você. Elas não vão te preencher, porque elas não têm essa condição. Elas são boas como meio, mas não como uma finalidade de vida. Então, quando eu chegar a ser homem, as coisas de menino vão perder a importância que tinham e você vai sentir uma nova liberdade da vida. E ele diz, porque agora nós vemos por espelho e também vemos em enigma. Ora, nós, diante deste universo imenso, né,
com informações do planeta Terra, nós ainda temos as escrituras, esse fenômeno da literatura humana que traz esta intuição e nos dá a capacidade de enxergar coisas que ainda a ciência e a humanidade intelectual não compreendeu, porque é necessário intuição. Mas muita gente perdida, muita gente confusa, muita gente ferida, muita gente abandonada, muita gente sem uma direção, né? Sendo tocada pelos seus impulsos, vivendo uma vida sem significado, sem missão, sem propósito, sem valor, sem virtude, né? Tudo isso acontecendo na história da humanidade, na minha história, na tua história. Então, nós sabemos que não há clareza, nós vemos por espelho, vemos como um enigma, né? Por isso o componente da fé, eu não quero ser hipócrita aqui, de maneira nenhuma religioso, dizendo que tudo isto é inabalável dentro de você, que você vai ter uma única verdade transparente, cristalina, e que você nunca mais vai sofrer nenhum abalo de fé. Não é assim. Nós temos duas naturezas, né, em gradiente dentro de nós. E elas continuam, nós vamos compreender isso cada vez mais. Continuam dentro de nós, no nosso interior. E muitas vezes temos dúvidas, muitas vezes temos confusão, as coisas ficam nubladas, isso faz parte da caminhada, né? E vamos compreendendo, o espelho vai se tornando mais nítido, mais claro, mas vemos por espelho, vemos em enigma, caminhamos por fé, por uma experiência mística interior e por uma visão intelectual também, que podemos reforçá-la cada dia mais. Mas sempre é o desafio. Da mesma maneira que o pior dos ateus, né? Pior dos agnósticos, do pior niilista, ele tem a fé dentro dele, lá em algum lugar. Admita ou não, queira confessar isso ou não, ou arrogantemente, prepotentemente, ou até porque não sente nada mesmo, a consciência dele está tão adormecida que ele não sente. Nós, sensíveis e vivendo o mistério da fé, sabemos que o ateísmo, o niilismo, o agnosticismo, o ceticismo está dentro de nós e nos invade, nos faz sofrer. É fácil admitir isso porque é sincero. Qualquer rabino, qualquer pastor, qualquer padre, qualquer líder espiritual, qualquer homem que busque e viva a espiritualidade, se for sincero, não quiser criar uma máscara, vai dizer que sim, nós temos tudo isso dentro de nós. Mas nós fizemos uma opção, como eles também estão fazendo a opção deles. O estilo de vida de cada um anuncia, né? Muita gente tem um estilo de vida que já as escrituras não entram em harmonia. A pessoa prefere negá-las do que mudar a si mesmo, né? Mas isso é foro íntimo de cada um. Então, nós vemos por espelho. Este espelho faz parte da realidade espiritual, né? Não é bom que alguém espiritual negue que nós vemos em espelho e por enigma. E quando você vê por um espelho, você pega uma mulher ou um homem, você vê a imagem dele no espelho, você fala, bom, eu vejo perfeitamente, tá, mas faz uma cirurgia no espelho, cadê a pele, cadê a corrente sanguínea, cadê os vasos, cadê o coração, cadê tudo? É só a imagem que está lá. Então, comparado com a divindade, o que nós estamos vendo aqui é uma imagem, é um reflexo, é um enigma misterioso. Por mais que nós falemos a respeito da grande chave, né, compreendamos as escrituras, mas existe muita coisa difícil dentro de cada um de nós, que nos assola, como assola todos os seres humanos. Então, Paulo, com grande humildade, escreveu de forma linda esse texto, porque agora vemos por espelho e em enigma. Paulo não fez questão de falar, não, está tudo claro, é só isso, é certeza, está nítido, transparente, nós vemos com 100% de perfeição. Não. Ele é humilde em declarar, nós vemos agora por espelho e em enigma. Mas Paulo tem uma esperança e ele vive por ela. Mas então veremos face to face, diriam os nossos brothers americanos. Então, assim, veremos face a face.
Paulo caminha por essa esperança, enfrentando a dúvida, o ceticismo, o niilismo que habita dentro dele, o ateísmo que habita dentro dele, a desesperança que habita dentro dele. Ele não ignora estas coisas, ele conhece os abismos interiores, mas vai com abismo e tudo. Vai com problemas e tudo, vai com dificuldades. Porque esta visão ela é maior, ela é maravilhosa, ela alimenta a gente no deserto, na dificuldade, em todas as situações que nós vivemos. Porque ela é a nossa vida. Ele diz, então veremos face a face. Mas quando nós veremos face a face? Será que é agora? Não é agora. Tem todo um processo que vamos ainda vivenciar. E ele diz, olha, agora eu conheço em parte. Puxa, mas Paulo não alcançou o terceiro céu, não viu coisas indizíveis? Sim, mas ele é humilde em dizer que esse conhecimento é parcial ainda. Né? E nós podemos termos a mesma humildade. Agora ele diz algo fantástico, mas então eu conhecerei como também eu sou conhecido. Ou seja, Paulo está no tempo, mas aquilo que é fora do tempo o conhece como um filho de Deus. Só que ele que está no tempo ainda não conhece a divindade como ela é, porque é impossível que nós a conheçamos desta dimensão. Então, perfeitamente o nosso mestre Shaul, nosso mestre Paulo, nosso mestre Saulo nos ensina: um dia, então, em esperança eu conhecerei, mas eu já sou conhecido, eu caminho por esta via. E ele então diz: agora, pois, permanecem a fé, permanece a esperança e permanece o amor. Estes três. Olha, a fé é o conhecimento das coisas que se esperam, é a experiência daquilo que não se vê. Então, é necessário conhecimento? Sim. É necessário o Ruach Kadosh do Messias no teu interior? Sim, isso é fé. A esperança. Ora, a esperança é uma incompletude. Ela, ao mesmo tempo, tem um sentido de plenitude, porque você caminha para algo e, ao mesmo tempo, ela te fala do teu vazio que será preenchido. E isso é esperança, a admissão daquilo que é incompletude no nosso estado atual, mas a visão de que haverá plenitude na senda, no caminho. Isto é fé. Né? Mas ele destaca o amor e fala destes três, que são companheiros da nossa vida e da nossa jornada. Mas o maior destes é o... E aí eu queria fazer uma reflexão com você. Ora, se a fé é algo que eu conheço, quando eu chegar lá e conhecer, eu vou precisar mais da fé? Quando eu for o próprio templo da divindade e ela habitar em mim, eu vou precisar de fé? Não preciso mais de fé. Ora, também quando eu realizar que eu for realizada a imagem e semelhança de Yahvé Elohim Adonai, cumprindo Gênesis 1:26, eu vou ter que esperar mais algo? Não. Não será mais necessária nem a esperança e nem a fé. O amor, contudo, que é a qualidade crística que gera seres humanos em filhos de Deus, esta qualidade permanecerá para sempre com você. O que é o amor, então? O amor é a qualidade, o Ruach Kadosh, o Espírito de Yeshua, que te traz a potencialidade e atualiza a potencialidade para que você chegue a Filho de Deus, cumprindo Gênesis 1:26 e tornando-se um templo vivo autoconsciente de habitação de Yahvé Elohim Adonai. Isto é amor. Nenhuma outra coisa se compara a isto. Você pode ajudar pobres, você pode ter ciência, você pode falar línguas, você pode fazer isso, mas se você falhar nisto, nada disso teve significado algum. O amor é a qualidade que nos faz
ser gerados filhos de Deus. Então você vê que aplicando, sem esta chave, que é Gênesis 1:26, se nós não tivéssemos a compreensão do propósito de Deus, façamos, esse texto ficaria poético, bonito, mas não ficaria com este sentido. Você percebe que lá de Gênesis até Paulo, tudo isso está interligado. Vamos continuar no nosso trabalho, que nós ainda temos agora um momento de reflexão, né? Nós já fizemos aqui, estamos no nosso encontro e já demos passos incríveis no amanhecer da consciência hebraica. Eu queria revê-los com você. O sol começa a nascer. Já passamos dos primeiros momentos e dos primeiros raios do sol. Vamos aproveitar o nosso gráfico da criação e veremos onde estamos para continuarmos nossa jornada. Olha, este gráfico que você de vez em quando vê aqui, que eu passo para você, você pode pedi-lo e ele já está disponível lá no nosso grupo do Telegram. Eu insisto que você se inscreva lá, porque essa apresentação de PowerPoint nós vamos disponibilizar lá, todos os materiais a gente coloca lá. Entre no Telegram, procure Consciência Hebraica, se inscreva no canal, você vai ter contato direto com a gente. Então, esse material que nós aqui vamos estudar, nós vamos pegar o nosso gráfico da criação e estudar o projeto todo. Para nós vermos o amanhecer da consciência hebraica, nós vamos pegar o gráfico e estudar a sua grande elipse ascensional, como que ela se realiza, né? E vamos trabalhar esses elementos. O que nós vimos? A importância dos escritos hebreus, de Gênesis a Apocalipse. Nós vimos que ela é um verdadeiro mapa. O caminho do amor e o caminho do medo. Falamos a respeito disto, né? Quando você descobre o sentido do amor, que a tua vida foi conectada lá no útero da tua mãe, que o teu verdadeiro pai foi aquele que escolheu o DNA, o RNA, que uniu aquela fonte, né? Ele é o teu verdadeiro pai, ele te elegeu para que você seja realizado, uma realização máxima, maravilhosa. Esta é o olhar da vida para você. Então, esse é o caminho do amor. O outro caminho é o do abandono, do medo, de você estar sozinho, da vida não ter sentido nem significado algum, né? Ela gera inseguranças, comportamentos disfuncionais no ser humano, doenças, gera uma série de problemas que são muito negativos. Então, o caminho do amor e o caminho do medo. A grande chave do caminho do amor, né? Olha, a grande chave do caminho do amor, um propósito de amor, né? Então, qual é o propósito? Você ser gerado à imagem e semelhança da divindade. Nós demos também um olhar no conceito de divindade, nós começamos a tocar. Se você perdeu os estudos, busque-os novamente. Por quê? Porque nós vimos que Deus não é um velhinho com forma antropóide, né? Com forma humana, aí num lugar lá, num castelo, em algum lugar do céu. Não, não é isso. Essa é uma visão inicial, essa é uma visão, mas nós fomos muito além, né? A essência infinita, que cerca tudo e tudo e todos. Ela é a vida infinita. Pode falar a vida infinita, né? Então, nós vimos um conceito de divindade e vimos também que o conhecimento, né, não nos deve trazer nenhum tipo de dificuldade, porque ele é um meio, ele não é um fim em si mesmo, né? Conhecimento é uma ponte, pode ser uma ponte de um tipo ou de outro, né? Importante é você atravessar para o lado de lá. Então, nós aqui fazemos um trabalho, sabemos que a nossa maneira de falar e tudo talvez não alcance tantas pessoas, mas é a nossa parte na seara, é o nosso cantinho que nos foi entregue e nós fazemos. Talvez fale muito ao coração de algumas pessoas, de outras não, né? Tem formas mais simples de ser dito, algumas pessoas precisam de uma explicação mais profunda, então nós estamos fazendo o nosso trabalho e o conhecimento não é uma finalidade, mas é um meio. E aplicamos a grande chave em várias passagens, vendo a sua eficácia, né? Olha, se você pegar, você vai ver coisa incrível. Textos maravilhosos, separados, e todos com o mesmo sentido. Então você começa a ver o quê? Que esses textos, a palavra hebraica é um fenômeno. Por quê? Mais de 40 autores, mais de 60 livros,
mais de 3.000 anos, 4.000 anos, 5.000 anos. Os judeus estão comemorando o ano 5.800. Essa tradição oral vem desde esse tempo. Depois ela é transcrita, depois ela é traduzida. E o sentido continua inalterado. É um milagre, é um fenômeno. Então, as Escrituras é um fenômeno. E nós demos tudo isso para você. Então, vamos continuar. E, dando esses primeiros passos, vamos aproveitar o nosso gráfico da criação, vermos onde estamos, continuarmos a nossa jornada, mas antes vamos apreciar a beleza e o encantamento de dois sinais da divindade entre nós. Quais seriam esses dois sinais da divindade entre nós? Sinais que nós podemos tocar, que nos tocam o coração, tocam a inteligência, tocam a nossa alma, né? Nós vamos dar dois sinais da divindade entre nós, eu acho que você vai gostar. E esses dois sinais é a nossa capacidade da palavra de produzir um símbolo que represente uma realidade. E também há um outro tipo de palavra, que são os números. Os números são os sinais da divindade entre nós. Muita gente já disse que a linguagem da matemática é a linguagem divina, né? Porque como que rabiscos conseguem realizar coisas impressionantes, construir prédios e fazer com que uma bomba atômica exploda, né? Estoure, né? Mudando toda a matéria, né? Através de símbolos escritos em um quadro. Como é que o número alcança este poder? Como é que o símbolo da realidade, nós representamos a realidade com um símbolo? Isso é semiótica, né? A capacidade funcional dos símbolos serem a própria realidade, estarem conectados com a própria realidade. Então, a palavra e o número, que os animais não podem produzir, pertence à nossa quarta faculdade. Estão ligados à nossa intuição, à nossa consciência, à nossa vontade, e eles estão ligados ao amor. O número e a palavra nos leva ao amor. Se você mergulhar no número e na palavra, você vai chegar no amor. E nós vamos fazer agora um passeio artístico. Nós vamos tocar em alguns pontos interessantes. Eu queria sensibilizar o teu coração para a palavra e para o número, uma capacidade que você tem e que nos fala da divindade, né? Então, como é que nós vamos fazer isso? Eu vou te falar de dois livros muito interessantes. Um é de um cearense chamado Bedé, bem típico, né? Ele é um coronel da aeronáutica e escreveu esse livro, A Matemática dos Homens, a Mente Matemática e a Mente Matemática de Deus, né? Então, neste livro, ele descreve uma coisa impressionante, né? Eu não tenho capacidade muito nessa área matemática, apreciei esse livro como curiosidade, mas se você for alguém, um engenheiro, se você tiver habilidade, eu estimulo que você procure este livro. Por quê? Ele pega todos os números das escrituras e consegue extrair deles, das proporções deles, as principais fórmulas matemáticas da evolução da matemática humana, né? O conjunto de números, raiz quadrada, as matrizes e todas essas realidades neste livro são descritas através de todos os números que se encontram nos textos hebraicos. Então, o nosso conterrâneo, né, Francisco Lélio de Oliveira Bedé, lá de Fortaleza, Ceará, editora Tipogresso, ela editou esse livro fantástico, A Matemática dos Homens e a Mente Matemática de Deus. Ou seja, alguém com habilidade matemática, estudando os textos hebreus, pôde ver ali, naqueles textos, as principais fórmulas matemáticas que o homem desenvolveu durante toda a história, toda a complexidade da matemática escondida ali. E o segundo livro que eu queria comentar com você, se você puder adquirir, esse fala a respeito do poder da palavra. O primeiro falou a respeito do poder do número.
é o livro O Código da Bíblia, aí do Michel Drosnin. Michel Drosnin, esse livro foi editado no Brasil pela editora Cultrix. E esse livro é muito interessante. O que fala este livro, né? Ele é um matemático israelense, está fazendo pesquisas lá e trabalha com análise combinatória, que envolvem cálculos muito complexos da área de foguetes e de meteorologia, enfim, coisas ali de bastante complexidade, porque combinam elementos dos mais diversos da natureza, encontrando relações e coerências entre esses elementos. E ele, como é um apreciador dos textos hebraicos, ele usa esse software da época e ele transcreve os textos hebraicos para este software. E ele começa a fazer análise combinatória com as palavras em hebraico deste livro. E ele então encontra uma coisa inacreditável. Assim como o Bedé, nosso amigo cearense, encontrou as principais fórmulas da matemática contidas nos números da Bíblia, este homem encontrou todos os fatos da história humana, todos os pintores, todos os escritores, todos os cientistas, todos os políticos, todos os fatos da história humana estavam descritos ali numa análise combinatória. E o livro é empolgante, é interessante, porque no momento em que ele faz isso, um primeiro-ministro de Israel, que ainda estava vivo, ele encontra nessas análises combinatórias que ele seria assassinado. E ele faz um esforço imenso para levar essa informação até a inteligência israelense. Mas as pessoas, infelizmente, não levaram muito a sério o que ele estava colocando. E ele acabou, esse primeiro-ministro israelense foi assassinado, e depois, no próprio texto em que ele encontra o assassinato desse primeiro-ministro israelense, ele encontra também o nome do assassino. Então é impressionante, o livro é extraordinário, e ele também faz a experiência de colocar listas telefônicas, a obra de Tolstói, Dostoiévski, vários livros como a Divina Comédia de Dante, mas não dá a mesma análise combinatória. Entendeu? Ele faz os testes, mas não acontece a mesma coisa. Então é como se as palavras escolhidas para escrever a história e todo o sentido lógico do povo de Israel, ao mesmo tempo fosse uma combinação aleatória de todos os fatos que ocorrerão na história humana. Inclusive perguntam para ele, mas escuta, então quer dizer que o destino já está traçado? Porque se essa análise combinatória colocou todos os fatos já descritos, né? Então quer dizer que é tudo imutável? Ele disse não. A Bíblia, os escritos hebraicos, elas não têm a combinação do destino humano. Ela tem todas as possibilidades combinatórias do destino. Ou seja, se você tem a direita e a esquerda para escolher, ela vai ter a descrição da direita e da esquerda já prevista. Mas o que você vai escolher de fato? Não? Qual será a tua escolha de fato? Seja qual for a tua escolha, ela já vai estar lá, mas a escolha depende de você ao mesmo tempo. Né? Nós nunca devemos dar respostas simples a perguntas complexas. Né? Dizer apenas que há um predestinacionismo é uma resposta muito simples para uma questão muito complexa. Mas então, assim, celebrando o número e a palavra, eu queria deixar esses dois fenômenos literários com você, se um dia você puder comprar esses livros, se você é uma pessoa que tem habilidade com matemática, ou com as palavras, ou com a curiosidade, procure esses dois livros e você vai encontrar algo incrível. Então vamos continuar, nós estamos fazendo aqui um momento poético, um momento de inspiração, vai ser este encontro, talvez o começo do próximo, onde nós vamos
trabalhar alguns conceitos, fechando um ciclo. Nós estamos fechando um primeiro ciclo de encontros aqui no nosso Amanhecer da Consciência Hebraica. E estamos celebrando, através da palavra e do número, esses elementos. Então temos aqui esses dois livros que a gente deixa a indicação para você. E agora eu queria que você se preparasse, nós ainda temos alguns instantes, e eu queria que nós fizéssemos um elogio à palavra. Abriram-se as cortinas e nós agora vamos fazer um elogio à palavra. Como nós vamos fazer esse elogio? Vamos brincar com algumas palavras. Se o uno derramou-se em verso, este poema é universo. Olha que interessante, né? Aqui as palavras são maravilhosas. Eu queria dizer a você, um coração, né? E uma das pessoas que foi chave nessa compreensão foi o professor Mário Baldani, fundador da biocibernética bucal. Ele trabalhava com as palavras de uma maneira muito interessante, né? Professor Roden também, que é um filósofo brasileiro, que tinha um conhecimento profundo de hebraico, aramaico, latim. Bom, ele era poliglota, né? Grego e latim, ele tinha um conhecimento profundo, então trabalhou muito a etimologia das palavras, que é algo que eu gosto demais, a origem das palavras do latim, do grego, que formam a nossa língua. E a língua portuguesa é um fenômeno, a última flor do lácio, né? É um fenômeno maravilhoso. Ela carrega a síntese de toda essa conexão do homem com a realidade. O idioma, qualquer idioma, não é só um conjunto de palavras solta ao léu. Ele tem uma representação da realidade. Ele carrega a realidade dentro de si de maneiras gráficas diversas. Então aqui a palavra diz assim, se o uno derramou-se em verso, então o uno representa a unidade fundamental, o atemporal, a qualidade. Ou seja, a qualidade, a essência, é de onde procede todas as coisas. A qualidade não pode ser partida, não pode ser dividida. A qualidade é o átomo de Demócrito, né? Tomo é parte. O a, em grego, é prefixo de negação. Então, átomo é aquilo que não pode ser partido. Ora, o que não pode ser quebrado não é mais quantidade, é qualidade. A qualidade é a divindade, ela é a essência. E ela é a unidade fundamental de tudo. Mas o que nós vemos nesse universo? Dor, sofrimento, morte, trevas, doença, envelhecimento, todo o processo que há dentro de nós, coisas horríveis, difíceis, né? De onde isso tudo procede? Ora, o Uno criou diversidade, criou quantidade, criou exterioridade, criou existência. Então, o Uno derramou-se em verso e formou um verdadeiro poema, porque a vida é uma poesia maravilhosa e este poema é a unção, a ligação, a unidade dessas duas coisas, do uno e do verso. Então, este poema chama-se Universo, a unidade derramada em diversidade que forma essa coisa maravilhosa. Ora, universo, etimologia da palavra, ela é de origem latina, universum. Unus é unidade, vertere, derramar, verter. Poeticamente, a unidade na diversidade, o uno vertido em multiplicidade. E aqui nós temos então uma arte. Se o uno é essência, o verso existência, a poesia, que é o universo, bem poderia ser a explicação. Percebeu? Se o uno é a essência, é a qualidade, é a divindade, se o verso é o tempo, é a quantidade,
é a sucessividade, a poesia, que é o verso, universo, a ligação do uni com o verso, que é poesia, bem pode ser a explicação. Por quê? O universo seria a explicação. Porque ele é o sentido que nos dá possibilidade de realização. Sem essa diversidade, sem o tempo, sem a morte, sem o envelhecimento, sem todos esses aspectos, a nossa vida não conseguiria realizar o que está realizando. Então, o grande poema é o uno ter se vertido em verso. O universo é este poema. Eu e você somos a poesia. O propósito da vida infinita, o grande chamado, a grande missão, aquilo que nos leva ao valor. Ora, o valor não é quantidade, o valor é qualidade, o valor é virtude, o valor é virtual, o valor é virtus. O amor é o valor, pois não é quantitativo. O amor é a rede que interliga todas as coisas do uno ao verso. O amor interliga o tempo ao atemporal. O amor nos toca e nós estamos no tempo, mas caminhando rumo a uma grande realização cósmica. Nesta realização, nós vivemos a poesia, e a poesia só pode ser o caminho do amor. O poema é o amor, a poesia, a vivência deste amor. A epopeia humana, o poema humano, a poesia humana é encontrar o sentido e vivenciar no corpo, nas emoções, sentimentos, desejos e afetos, na nossa cognição, no nosso entendimento da vida, nós podemos compreender a nossa existência e podemos transcender através da nossa grande jornada existencial. Eu queria agradecer a você por estarmos juntos nessa jornada. Você está no Consciência Hebraica, o movimento Consciência Hebraica. Nós queríamos pedir para que você se inscrevesse no YouTube, nosso canal Consciência Hebraica, envie para os amigos, pessoas que você ama, faça grupos para poder estudar aquilo que a gente divulga, veja as várias playlists que existem no nosso canal, existem vários cursos lá e materiais que você pode aproveitar. Entre no nosso grupo do Telegram, lá é uma verdadeira biblioteca, porque você acessa o passado, tudo que nós já disponibilizamos está lá. Não deixe de participar, todas as nossas informações estão lá. Que a poesia do Criador te toque, que Ave Elohim Adonai, através do Ruach Kadosh de Yeshua HaMashiach, seja o teu sol e a tua lua, de dia e de noite, seja água fresca sobre a tua fonte, seja toda a poesia divina, sagrada e humana da tua realização. Que a vida seja plena e que a tua consciência seja excelente.